Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé. Você se recorda na semana passada que nós refletíamos a respeito da igreja que é evangelizadora, a igreja que é missionária. Nós trazíamos até mesmo aquela exortação, do Papa Paulo VI, que é um documento fundamental aqui na história da Canção Nova, chamado Evangelho Nunciante. E na Evangelho Nunciante nos convidava que para evangelizarmos precisamos primeiro nos evangelizar. Está lembrado disso? Programa semana passada. Então, agora a igreja vai para o número 769. Essa igreja missionária, essa igreja que é manifestada pelo Espírito Santo, também será uma igreja consumada na glória. Trata-se de uma igreja que será consumada na glória. E o número 769 vai falar isso. A igreja só terá sua consumação na glória celeste, quando do retorno glorioso de Cristo. Até aquele dia, a igreja avança em sua peregrinação por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Quem diz isso é Santo Agostinho. Aqui na terra, sabe que está em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será, na glória, reunida a seu rei. A consumação da igreja por meio dela do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na igreja universal. Então veja, meu irmão e minha irmã, aqui o catecismo então nos traz algo muito importante. Lembra o programa anterior, a igreja que é missionária, A igreja tem esta missão, convocada, a igreja por sua natureza, por sua própria natureza missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Meditávamos nisso no programa anterior. A igreja por sua natureza, ela é então missionária, evangelizadora. E agora o catecismo vai trazer também para nós que essa mesma igreja missionária evangelizadora, ela avança em sua peregrinação aqui na terra por meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Essa igreja, portanto, meus irmãos, que é evangelizadora, que é missionária, da qual nós fazemos parte, somos igreja, evangelizadores, missionários, também essa igreja ela tem sido perseguida. E como tem sido perseguida? Você acompanhar aí os noticiários que pouco falam, verdade, A grande imprensa, a grande mídia pouco fala sobre isso, sobre a perseguição aos cristãos no mundo inteiro. Mas se você é uma pessoa que procura, ver ali, pesquisar, você vai ver o quanto que a igreja tem sido perseguida, os cristãos têm sido perseguidos no mundo de hoje. E o que acontece hoje já acontece ao longo da história. A igreja desde o seu início perseguida, a igreja já nasceu sendo perseguida, Os primeiros cristãos ali pelo Império Romano, sendo entregues ali ao martírio. Tertuliano tem aquela frase famosa, conhecida, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E Tertuliano, que já dizia isso já naquele tempo, no início da era cristã, nos primeiros anos da igreja, já tinha essa consciência de que esse sangue dos mártires gerava, era semente de novos cristãos, gerava novos cristãos. E a nossa igreja ela foi crescendo exatamente nisso, sobre esse signo da perseguição. Nero, o imperador romano, quanto mal ele fez aos cristãos. Você acompanha a história da igreja, você vê o quanto a igreja foi perseguida, quantos derramaram o seu sangue, quantos santos da nossa igreja foram martirizados. E hoje, nos tempos de hoje, a gente vê tanta perseguição. Queria trazer para você aqui um fato, acredito que muitos já saibam, mas muita gente também não sabe, a respeito de uma cristã paquistanesa chamada Asia Bibi. Já ouviu falar dela? Asia Bibi? Isso aconteceu lá no ano de 2009. Interessante, veja só. Asia Bibi, uma mulher cristã, nascida no Paquistão, casada, com 5 filhos, mãe de 5 filhos. Ela estava ali trabalhando na lavoura, no campo. E o Paquistão é um país predominantemente muçulmano, A maioria dos paquistaneses são muçulmanos, E ali, ela trabalhando ali, pedindo para ela buscar água. E ela trouxe então uma jarra de água.
Interessante porque ela trouxe aquela jarra de água e ela estava com sede, porque ela estava trabalhando debaixo de um sol terrível ali, muito calor, e ela tomou um copo de água. Só que aquele copo de água era para os muçulmanos. E eles, né, segundo a concepção deles, disseram que ela, como cristã, havia tornado a água impura. Porque ela, como cristã, não podia beber da água deles, né, que eles tinham que beber. Porque ela tomou água num copo, ela tornou a água impura por causa da fé dela. Ela começou a dizer então, houve ali uma discussão, né, entre ela e aqueles muçulmanos, e ela então disse da sua fé em Jesus, que Jesus havia dado a vida por ela, que Jesus tinha derramado sangue por ela, né? E ela falou, olha, Jesus fez isso por mim, né? E aí, né, vocês aí falam tanto da religião de vocês, o que foi feito, né? E aí, quando ela mexeu nisso daí, o pessoal, aí tem a chamada lei da blasfêmia, ficaram indignados com ela e levaram ela ali para as autoridades, sem prova nenhuma, levaram ela para as autoridades por causa da fé dela, e ela foi acabar no Supremo Tribunal a situação dela. Isso teve uma repercussão na época no mundo inteiro. Em 2010 ela foi condenada à forca por causa de um copo de água. Ela foi condenada à forca. Organizações católicas, né, cristãs, até mesmo evangélicas, se mobilizaram no mundo inteiro pedindo, falando às autoridades ali do Paquistão para que revissem o caso dela. Eu sei, minha gente, que ela foi levada às autoridades e disseram para ela que ela ganharia liberdade com uma condição. Se ela então assumisse a religião, se declarasse muçulmana, negasse a sua fé em Cristo, né, e assumisse ali. Então ela tinha que negar Jesus. E ela disse, não, prefiro morrer do que negar. Olha que testemunho, gente. E aí ela foi condenada então à forca, foi colocada numa solitária, ficou 9 anos nessa solitária, porque ela não podia ficar com os outros detentos, porque a maioria sendo muçulmana podiam matar ela dentro ali do presídio. Veja só que situação terrível. E ela escreveu uma carta aos seus familiares. Seus familiares sofreram muito também, tiveram que ficar escondidos em casa, porque as autoridades iam pessoas com armas na mão, com fotos deles, dos familiares, dizendo, olha, onde é que está essa pessoa aqui? Porque queriam matá-los. O marido e os filhos foram, ele perdeu o emprego. Foi uma perseguição terrível para a família dela por causa de Jesus. Isso tudo aconteceu, minha gente. E em 2010 teve toda essa repercussão no mundo inteiro. Foi quando ela escreveu essa carta, né? E eu queria ler para você uma parte dessa carta, do que ela fala aqui, que eu achei tão bonito, né? O que ela coloca aqui nessa carta. Ela dizia ao seu esposo, né? Deixa eu achar aqui. Ela falava exatamente à sua família, né? Dizendo aos seus familiares. Ela falava a respeito dizendo que iria morrer, né? Ela fala assim, sei que vou morrer, desde que voltei para a minha cela, eu sei que vou morrer. E todos os meus pensamentos se dirigem a ti, meu amado Ashik, que é o esposo dela, e a vocês, né, adorados filhos, né? E ela começa então a se lamentar. E aí a carta toda vai transcorrendo nesse sentido de ela se lamentar pela situação, tudo mais que ela está vivenciando, até que ela vai falando cada um dos seus filhos, dizendo a eles, né, o que deveriam fazer. E aí chega o momento da carta que ela diz o seguinte, meus filhos, papai e eu... Não, primeiro eu quero ler essa parte aqui. Meus filhos, não percam o valor nem a fé em Jesus Cristo. Dias melhores sorrirão para vocês lá em cima. Quando estiver nos braços do Senhor, continuarei velando por vocês. Ela fala isso. Então, dias melhores virão. Depois ela diz, meus filhos, papai e eu tivemos sempre o desejo supremo de ser felizes e de fazer vocês felizes, mesmo que a vida não seja fácil todos os dias. Somos cristãos e pobres, mas nossa família é um sol. Somos cristãos e pobres, mas nossa família é um sol. Ela vai dizer, e aí ela vai falar que ela vai ser enforcada, mas estejam tranquilos, meus amores, irei com a cabeça bem alta, sem medo, porque estarei em companhia de Nosso Senhor e com a Virgem Maria, que me acolherão em seus braços. Que testemunho de fé maravilhoso, gente. Eu sei que ao longo da história conseguiram, né, um indulto para ela ali, as autoridades reviram o caso dela, as autoridades do Paquistão reviram e ela conseguiu a liberdade. Só que o país ficou 3 dias em manifestações, queimando carro, aquela confusão toda, né? O povo, imagina, uma nação contra você. Foi isso que aconteceu, uma nação se colocou contra aquela mulher cristã.
e hoje ela vive, né, ela acabou recebendo, né, o asilo, ela vive com a sua família, com uma nova identidade, ela vive com a sua família no Canadá, mas ela não negou a Jesus. Está com seus filhos, está com seu marido, né, graças a Deus, né, foi revista a situação dela, mas veja, quantos que não têm a situação de não podem nem mudar de identidade, não podem ir para um outro país? A igreja tem sido perseguida, os cristãos têm sido perseguidos. Só contei um fato da Ásia Bibi, poderia contar outros para vocês, mas nós não podemos negar o Senhor. Quero convidar você então ao final desse Luz da Fé, a você mais uma vez reafirmar a sua fé em Jesus e a dizer: Senhor, não quero, não posso te negar, dai-me forças para, mesmo que isso me custe o sangue, que eu permaneça contigo até o fim, proclamando a minha fé contigo até o fim, porque eu faço parte dessa igreja que caminha sendo perseguida, mas também caminha sob a tua consolação. Dai-me a graça de ser consolado e fortalecido por ti, meu Senhor e meu Deus. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. Ao final desse Luz da Fé, ao longo dessa semana, proclame a sua fé em Jesus e seu amor por Jesus. E custe o que custar, não negue. Não negue. Mesmo em meio às perseguições, no seu trabalho, na escola, onde for, não negue Jesus, porque valerá a pena. Sua fidelidade até o fim valerá a pena. Eu e você conquistaremos o prêmio que nos está reservado no céu. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.